Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre empreendedorismo, saúde e educação, de forma digital e escalável para todos. Agora, o projeto Ciência é Vida também está no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Hoje nós trouxemos uma questão na área de física, subitem cinemática, abordando o movimento uniformemente variado, o MOVE. Essa já é a questão de número 10 da nossa trilha de aprendizagem. Questão do Enem de 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma certa estrada, na mesma direção e mesmo sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? A alternativa A é um gráfico decrescente da velocidade em função da distância. A alternativa B é um gráfico com uma parte constante e uma parte decrescente da velocidade em função da distância. A alternativa C, um gráfico da velocidade em função da distância com um decaimento parabólico. A alternativa D é um gráfico da velocidade em função da distância com decaimento aproximadamente parabólico, mas com uma parte constante. A alternativa E é um gráfico da velocidade em função da distância com uma parábola com a concavidade para baixo. Notem então que, como nós temos uma questão que envolve a aceleração, como consequência nós temos variação da velocidade e, mais especificamente, o movimento uniformemente variado. Aqui nós temos um resumo conceitual do movimento uniformemente variado. Neste conteúdo nós vamos dar ênfase ao gráfico da aceleração em função do tempo, que é uma linha reta horizontal, ela pode estar acima da parte positiva, sendo então caracterizada por uma aceleração positiva, ou na parte negativa do eixo da aceleração, que caracteriza uma aceleração negativa. Temos também a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, que é a velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O gráfico é uma linha reta, que pode ser inclinada ascendentemente se a aceleração for positiva, ou inclinado descendentemente se a aceleração for negativa. Temos também a função horária da posição no movimento uniformemente variado, que me diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. O gráfico dessa função é uma parábola, com a concavidade voltada para cima se a aceleração é positiva e a concavidade voltada para baixo se a aceleração for negativa. E a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade à posição e aceleração. A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição, que é a posição final menos a posição inicial. Muito bem, vamos analisar os gráficos então. O que nós estamos buscando nesta questão? Nós estamos buscando um gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos então olhar as nossas funções horárias ou equações para ver quais delas relacionam a velocidade em função da distância. Vejam então que a função horária da velocidade, ela relaciona fundamentalmente a velocidade, a aceleração e o tempo. E isso não se encaixa no que buscamos, uma vez que buscamos a relação entre a velocidade e a distância. A função horária da posição no movimento uniformemente variado relaciona a posição, o tempo e a aceleração. Notem que a velocidade inicial é uma constante. Então, nesse caso, também nós não
nos encaixamos na necessidade da questão, que busca o gráfico da velocidade em função do deslocamento. Vamos então olhar a equação de Torricelli, que me traz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição. Observe então que essa equação relaciona a distância, ou seja, a variação da posição, e a velocidade. Então, logo, é essa equação que nós precisamos analisar o gráfico. Vamos unicamente fazer a função inversa do quadrado, passando o quadrado para o outro lado na forma de raiz quadrada, apenas para que nós tenhamos isolado a velocidade e em função da distância. A distância aqui é a variação da posição. Posição final menos a posição inicial. Logo, a velocidade é igual a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição. Essa é a função que nós precisamos. É daqui que nós precisamos tirar o gráfico. Para completar a nossa análise, vamos investigar qual seria a função associada a cada um dos gráficos das respostas. Na alternativa A, note então que nós temos uma reta decrescente. Essa reta é caracterizada por uma função de primeiro grau, cujo coeficiente angular é negativo. A alternativa B também tem uma parte decrescente, que está associado com uma função de primeiro grau, com o coeficiente angular negativo. A única diferença é que na alternativa B nós temos o acréscimo de uma parte constante. Já na alternativa E, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E observe então que a equação que melhor se relaciona nesse caso é uma função de segundo grau com um coeficiente angular negativo. Já na alternativa C, nós temos algo aproximado a uma parte de parábola, como y igual a menos x ao quadrado. Notem que a concavidade é para baixo, logo o coeficiente angular é negativo. Ela também poderia ser aproximada a uma função racional, que no caso é a função utilizando a raiz quadrada, mas isso não é 100% claro no exercício. Restando então a alternativa D, que é uma alternativa que traz um gráfico relacionando uma raiz quadrada, e se observarmos, isso não está 100% claro, mas nós temos uma parte linear no início desse gráfico. Sendo assim, o gráfico que melhor se encaixa nessa questão, que procura determinar a velocidade em função da distância, é o gráfico da alternativa D. Esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com o seu crescimento pessoal e contribuir para a sua jornada de vida. Até a próxima!